Pois Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e o observava, e quando o ouviu, fez muitas coisas e o ouviu com alegria. Marcos capítulo 6, versículo 20. A pregação da palavra tem poder extraordinário. João iniciou seu ministério como um indivíduo obscuro, um homem que levou uma vida quase eremita. Ele começa com a pregar no deserto da Judéia, mas seu clamor é tão poderoso que antes que ele tenha falado por muitos dias, multidões esperam por suas palavras. Ele continua vestido com aquela roupa felpuda e vivendo da comida mais simples, ainda proferindo o mesmo grito de preparação para o reino dos céus. Arrependa-se, arrependa-se. E agora não só a multidão, mas também os professores, a parte respeitável da comunidade, vem ouvi-lo. Os escribas e fariseus sentam-se à margem do Jordão para ouvir a palavra do Batista. Sua pregação é tão poderosa que muitos de todas as classes, publicanos, pecadores e soldados, vêm até ele e são batizados por ele no Jordão, confessando seus pecados. Não, os próprios escribas e fariseus buscam o batismo em suas mãos. Corajosamente, porém, ele os repele. Dizem que produzam frutos dignos de arrependimento e os adverte de que sua descendência de Abraão não lhe confere o direito às bênçãos do reino vindouro, do grande Messias. Sua palavra ressoa de um extremo ao outro da Judéia. Todos os homens se perguntam o que isso pode significar. E já começa a haver um sentimento nos corações dos homens de que o Messias está próximo. O próprio Herodes ouve falar de João. E agora você contempla o espetáculo de um rei cruel e injusto, sentado humildemente para ouvir este severo reformador. O Batista não muda sua pregação, a mesma ousadia que o fizera repreender o povo comum e os seus professores, leva-o agora a desafiar a ira do próprio Herodes. Ele o toca em seu lugar mais terno, ataca seu pecado favorito, derruba sua luxúria ociosa no chão. Considera que é sua função não falar da verdade em geral, mas em particular. Sim, ele lhe diz na cara, não é lícito que você tome para si a esposa de seu irmão. Oh, que poder há na palavra de Deus! Não acho que os fariseus, com todo seu conhecimento, tenham tocado Herodes. Não descubro que o mais poderoso dos filósofos gregos, ou dos gnósticos, que então existiam, tiveram tal qualquer poder para atingir o coração de Herodes. Mas a pregação simples e clara de João, a sua declaração da palavra com a toda honestidade e simplicidade, teve o poder de prender Herodes pela orelha, de vibrar no seu coração e de despertar sua consciência. Com certeza estamos que foi despertado. Se o despertar não terminou em sua conversão, de qualquer forma isso o deixou perturbado em seus pecados, para que ele não pudesse continuar pacificamente na iniquidade. Ah, meus queridos amigos, nestes tempos não queremos nada de avivamento no mundo, a não ser a simples pregação do Evangelho. Este é o grande ariete que derrubará os baluartes da iniquidade. Esta é a grande luz que dissipará as trevas. Não precisamos que os homens adotem novos esquemas e novos planos. Estamos felizes com as agências e assistências que surgem continuamente, mas afinal de contas, a verdadeira lâmina de Jerusalém, a espada que pode cortar e perfurar juntas e medulas, é a pregação da palavra de Deus. Nunca devemos negligenciá-lo, nunca desprezá-lo. A época em que o púlpito for desprezado será uma época em que a verdade do Evangelho deixará de ser honrada. Uma vez afastados os ministros de Deus, você terá uma grande medida que tirou a vela do castiçal, apagou as lâmpadas que Deus designou no santuário. Nossas sociedades missionárias precisam ser continuamente lembradas disso. Elas ficam tão ocupadas com traduções, tão ligeiramente empregadas nas diferentes operações da civilização, na fundação de lojas, no incentivo ao comércio entre um povo, que parecem negligenciar, pelo menos em um certo grau, aquela que é a grande e principal arma do ministro, a tolice da pregação pela qual agrada a Deus salvar aqueles que creem. A pregação do Evangelho civiliza efetivamente, e quanto à introdução das artes da civilização, às vezes falhará. Pregar o Evangelho exaltará o bárbaro
enquanto as tentativas de fazê-lo através da filosofia serão consideradas ineficazes. Devemos ir até eles e falar-lhe de Cristo. Devemos apontá-lo para o céu. Devemos conduzi-los à cruz. Então eles serão elevados em seu caráter e em sua condição. Mas de nenhum outro modo, Deus não permite que comecemos a depreciar a pregação. Vamos ainda honrá-lo, vamos considerá-lo como instrumento ordenado por Deus. E ainda veremos no mundo uma repetição de grandes maravilhas realizadas pela pregação em nome de Jesus Cristo. Hoje quero a sua atenção para um assunto que diz respeito a todos nós, mas especialmente aqueles que, sendo ouvintes da palavra, são apenas ouvintes e não praticantes. Tentarei primeiro mostrar a bem-aventurança de ouvir a palavra de Deus. Em segundo lugar, as responsabilidades do ouvinte. E em terceiro lugar, os acompanhamentos que são necessários para acompanhar a audição da palavra de Deus, para torná-la eficaz para salvar a alma. Primeiro, antes de tudo, meus queridos amigos, vamos falar um pouco sobre a bênção de ouvir a palavra. O profeta afirma constantemente: bem-aventurados os ouvidos que ouvem as coisas que ouvimos, e bem-aventurados os olhos que veem as coisas que nós vemos. Profetas e reis desejaram isso por muito tempo, mas morreram sem ver. Frequentemente os videntes antigos usam uma linguagem semelhante a esta: bem-aventurados os povos que conhecem o som alegre, eles andarão, ó Senhor, à luz do teu rosto. Homens piedosos e aceitam isso como um presário de tempos felizes, quando seus olhos deveriam ver seus professores. Os anjos cantaram a bem-aventurança quando desceram do alto, cantando: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Eis que vos trazemos boas novas de grande alegria, que serão para vós e para todos os povos. O canto dos anjos está em harmonia com o testemunho dos videntes. Ambos se unem para provar o que afirmam, que somos abençoados por ter o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Ampliamos este ponto. Se refletirmos sobre o que é a pregação da palavra, logo veremos que somos altamente privilegiados em desfrutá-la. A pregação da palavra é a dispersão da semente. Os ouvintes são um terreno onde cai a boa semente. Aqueles que não ouvem a palavra são como um deserto árido, que nunca viu um punhado de milho bom, ou como as ondas não aradas do mar, que nunca se alegraram com a perspectiva de uma colheita. Mas quando o semeador sai para semear, ele a espalha sobre vocês que ouvem, e há para vocês a esperança de que a boa semente criará raízes e produzirá frutos 100 vezes maiores. É verdade que alguns de vocês podem ser apenas ouvintes à beira do caminho, e pássaros maus poderão em breve devorar a semente. Pelo menos cai sobre você, nem é culpa da semente, mas da terra, se essa semente não crescer. É verdade que vocês podem ser como ouvintes em terreno pedregoso, que por algum tempo recebem a palavra e se regozijam nela, mas não tendo raiz em si mesmo, a semente pode murchar. Isso novamente digo, não diminui o seu privilégio, embora aumente a sua culpa na medida em que não é culpa da semente nem do sol, mas sim do solo pedregoso, se o fruto não for nutrido com perfeição. E você, na medida em que é o campo, os amplos hectares sobre as quais o lavrador do evangelho espalha o precioso grão, você desfruta do privilégio que é negado aos pagãos e idólatras. Novamente, o reino dos céus é comparado a uma rede que é lançada ao mar e que o reúne em diversos tipos. Agora você representa os peixes do mar, e é realmente uma alegria para você estar onde a rede é lançada, pois há pelo menos a esperança de que você possa ficar enrendado em suas malhas e ser retirado do mar de pecado, reunidos nos vasos da salvação. Se você estivesse muito, muito longe, onde a rede nunca é lançada, não haveria esperança de ser apanhado nela. Mas aqui estão vocês, reunidos em torno do humilde barco do pescador, e enquanto ele lança sua rede ao mar, ele espera que alguns de vocês possam ser apanhados nela, e certamente gracioso é o seu privilégio. Mas se você não for pego, não será por culpa da rede, mas por culpa de sua própria obstinação, que o fará fugir dela, para que não seja graciosamente apanhado nela. Além disso, a pregação do Evangelho é hoje em dia muito parecida com a missão de Cristo na terra. Quando Cristo esteve na terra,
Ele andou por entre os enfermos, e eles o colocaram em suas camas à beira do caminho, para que quando Jesus passasse, eles pudessem tocar a orla de suas vestes e serem curados. Você hoje, quando ouve a palavra, é como os enfermos em seus leitos, por onde Jesus passa. Você é como o cego Bartimeu sentado à beira do caminho, mendigando no mesmo caminho para onde caminha o filho de Davi. Eis que uma multidão veio ouvi-lo. Ele está presente onde quer que sua verdade seja pregada. Eis que estou sempre convosco, até os confins do mundo. Vocês não são como os enfermos em seus aposentos, ou os enfermos distantes em Tiro e Sidom, mas são como homens que jaziam no tanque de Betesda, sobre os 5 portiços, esperando o movimento das águas. Anjo de Deus, mova as águas neste dia. Ou melhor, ó Jesus, dá-te graça ao homem impotente, para que ele possa agora intervir. Ainda assim, podemos ilustrar o privilégio daqueles que ouvem a palavra pelo fato de que a palavra de Deus é o pão do céu. Só posso comparar este grande número de pessoas reunidas aqui hoje com a visão de que foi vista na montanha nos dias de Jesus. Ele estava com fome e os discípulos o teriam mandado embora. Mas Jesus ordenou-lhe que se sentassem em fileira na grama, como vocês estão sentados em fileiras aqui. E havia apenas alguns pães de cevada e 5 peixes, tipo adequado e representação da pobreza de palavras e pensamentos do próprio ministro. Mas Jesus abençoou o pão e abençoou os peixes e o partiu, e eles se multiplicaram, e todos comeram e ficaram fartos. Então você é como esses homens. Deus lhe dê graças para comer. Não vos foi dada pedra em vez de pão, nem escorpião em vez de ovo, mas Cristo Jesus vos será pregado plena e gratuitamente. Que você tenha apetite para ansiar pela palavra, fé para participar da palavra, e que ela seja para você o pão da vida enviado do céu. No entanto, muitas vezes nas Escrituras encontramos a palavra de Deus comparado a uma luz. O povo que estava sentado nas trevas viu uma grande luz. Aos que habitam nas trevas e no vale da sombra da morte, surgiu uma grande luz. Aqueles que não ouvem a palavra são homens que tateiam seu caminho, não apenas na névoa, mas na espessa escuridão egípcia, que podem ser sentidas. Diante dos seus olhos, hoje está erguida a tocha flamejante da palavra de Deus, para lhe mostrar o seu caminho através da escuridão espessa. Não, hoje não há apenas uma tocha, mas na pregação da palavra, o próprio sol da justiça surge com cura sobre suas asas. Vocês não são aqueles que tateiam a parede como cegos. Vocês não são como aqueles que são obrigados a dizer: não vemos o caminho para o céu, não conhecemos o caminho para Deus. Tememos que nunca seremos reconciliados com Cristo. Veja a luz do céu brilhar sobre seus olhos. Se você parecer, você deve parecer voluntariamente. Se você afundar no inferno, será com o caminho para o céu brilhando diante de você. Se for condenado, não será porque você não conhece o caminho da salvação, mas porque vocês intencionalmente e perversamente o afastaram de vocês e escolheram para si mesmo o caminho da morte. Deve mesmo ser um privilégio ouvir a palavra, se a palavra for como uma luz e como pão, e como cura, como uma rede do Evangelho e como semente divina. Mais uma vez, deixe-me lembrá-lo de que existe ainda um privilégio maior relacionado à palavra de Deus do que este, pois tudo isso não seria nada assim útil. Ao olhar para uma multidão de homens e mulheres não convertidos, lembro-me da visão de Ezequiel. Ele viu no vale de Ion uma multidão de ossos cuja carne havia sido consumida pelo fogo, e os próprios ossos estavam secos, como numa fornalha, espalhados aqui e ali. Lá com outros ossos em outros cemitérios, espalhados na entrada de outras sepulturas. Mas Ezequiel não foi enviado até eles. Ele foi enviado para o vale de Inom, e lá sozinho. E ele permaneceu pela fé e começou a praticar a loucura da pregação. Vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: vós, ossos secos, vivereis. E enquanto ele falava, houve um farlhalhar, cada osso procurava o seu companheiro. E enquanto ele falava novamente, esses ossos se uniram e ficaram eretos, enquanto ele continuava em seu discurso. A carne vestiu o esqueleto quando ele ouviu gritando:
venha dos ventos e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Eles colocaram de pé um exército extremamente grande. A palavra pregada é como a profecia de Ezequiel. A vida segue com a palavra do mistério fiel, quando dizemos: arrependam-se. Sabemos que os pecadores não podem arrepender-se de si mesmo, mas a graça de Deus, docentemente, os constrange a arrepender. Quando lhe pedimos que creiam, não é por causa de qualquer capacidade natural para a fé que exista dentro deles, mas porque a ordem, creia e viva, quando dada pelo fiel ministro de Deus, tem em si um poder vivificador, tanto quanto como quando Pedro e João disseram ao homem com a mão atrofiada: em nome de Jesus de Nazaré, estenda a mão. E assim foi feito. Assim dizemos aos mortos no pecado: pecador, viva, arrependa-se e converta-se, arrependa-se e seja batizado, cada um de vocês em nome de Jesus. Pertencente a Deus, o Espírito, torna-se um clamor vivificante, e você é feito para viver. Bem-aventurados os ossos secos que jazem no vale onde Ezequiel profetiza, e bem-aventurados vocês que são encontrados onde o nome de Jesus Cristo é pregado, onde seu poder é invocado por um coração que acredita em sua energia, onde sua verdade é pregada a você por alguém que, apesar de muitos erros, sabe uma coisa: que Cristo é tanto o poder de Deus quanto a sabedoria de Deus para todo aquele que crê. Somente esta consideração, então, o poder peculiar da palavra de Deus, pode nos levar a dizer que realmente é uma bem-aventurança em ouvi-la. Mas, meus queridos amigos, vejamos isso sobre outra luz. Apelamos para aqueles que ouviram a palavra e receberam o bem em suas próprias almas por meio dela. Homens e irmãos, falo a centena de vocês, que sabem em suas próprias almas o que é a palavra de Deus. Deixe-me lhe perguntar a você que foi convertido de 1000 crimes, você que foi escolhido no monturo e colocado entre os filhos principesos de Deus, deixe-me perguntar o que você pensa da pregação da palavra. Ora, há centena de vocês, homens e mulheres, que se este fosse o momento e a ocasião adequada, se levantariam os seus assentos e diriam: eu louvo a Deus por ter ouvido a palavra pregada. Eu era estranho a toda a verdade, mas fui seduzido a vir e ouvir, e Deus se encontrou comigo. Alguns de vocês podem relembrar o primeiro domingo em que entraram em um local de culto durante 20 anos, e esse lugar foi este mesmo salão. Aqui você veio como um adorador desacostumado para pisar no chão sagrado de Deus. Você se levantou e não sabia o que estava fazendo. Você se perguntou como poderia ser o serviço da casa de Deus, mas você tem motivos para se lembrar daquele dia de sábado e terá motivos para lembrá-lo por toda a eternidade. Naquele dia, quebrou suas amarras e te libertou. Aquele dia despertou sua consciência e fez você sentir sua necessidade de Cristo. Aquele dia foi um ponto de virada abençoado na sua história, no qual você foi levado a escapar do inferno e dar as costas ao pecado e a fugir em busca de refúgio em Cristo Jesus. Desde aquele dia, deixe-me perguntar: o que a palavra de Deus tem sido para você? Não tem sido constantemente uma palavra acelerada? Você ficou chato e descuidado durante a semana? O sermão do sábado não despertou novamente? Você às vezes quase perdeu a esperança e ouviu a palavra, não reanimou? Ora, eu sei que alguns de vocês subiram à casa de Deus como homens famintos e viriam a um lugar onde o pão era distribuído. Vocês vêm à casa de Deus com passos leves e felizes, como homens sedentos chegariam a um lugar onde o pão era distribuído, fluindo bem, e você se alegra quando o dia chega. Você apenas desejaria que houvesse 7 sábados por semana, para que você pudesse estar sempre ouvindo a palavra de Deus. Você pode dizer como o Sr. Watts: Pai, minha alma ainda habitaria em teu templo, perto de teu lado, e se meus pés devem partir daqui, ainda mantenha tua morada em meu coração. Pessoalmente, tenho que louvar a Deus por muitos livros bons. Agradeço a Deus pela ascensão e progresso da religião do Dr. Livros, mas pela palavra viva, e isso também foi dirigido a mim por um homem pobre e sem instrução, um homem que nunca recebeu qualquer treinamento para o ministério, e provavelmente nunca se ouvirá falar dele nesta vida. Um homem envolvido em negócios, sem dúvida de um gentil durante a semana, mas que teve graça suficiente para dizer no sábado: olhai para mim e sereis salvos.
todos os confins da terra. Os livros eram bons, mas o homem era melhor. A palavra revelada me despertou, foi a palavra viva que me salvou. E devo sempre atribuir um valor peculiar a ouvir a verdade, pois por meio dela recebi a alegria e a paz em que minha alma se deleita. Mas além disso, meus queridos ouvintes, o valor da palavra pregada e ouvida pode ser avaliado pelas opiniões que os perdidos têm dela agora. Ouça um homem, não é um sonho nem uma imagem da minha imaginação que apresento você agora. É uma das descrições gráficas do próprio Jesus Cristo. Aí jaz um homem no inferno que ouviu Moisés e os profetas. Seu tempo passou, ele não pode mais ouvi-los. Mas tão grande é o valor que ele atribuiu à palavra pregada, que diz: Pai Abraão, envia Lázaro, porque tenho 5 irmãos, que ele lhe dê testemunho, para que não venham também para este lugar de tormento. Ele sentiu que se Lázaro pudesse falar, dar pessoalmente o seu testemunho pessoal da verdade, porventura eles poderiam ser salvos. O que os condenados do inferno dariam por um sermão, se pudesse ouvir mais uma vez o sino da igreja e subir ao santuário. Meus irmãos, eles consentiram, se fosse possível, em suportar 10.000 anos de tormentos no inferno, se pudessem pelo menos mais uma vez ter a palavra pregada a eles. Se eu tivesse uma congregação como essa, de homens que provaram a ira de Deus, de homens que sabem que coisas terríveis é cair nas mãos de um Deus irado. Como eles se inclinaram para a frente para pregar cada palavra, com que profunda atenção todos considerariam o pregador, cada um dizendo: existe uma esperança para mim? Não posso escapar do lugar de destruição? Bom Deus, não poderá este fogo ser apagado e eu ser arrancado, como um tição do fogo? Valorize então, peço-lhes, o privilégio enquanto você o tem agora. Somos sempre tolos e nunca valorizamos a misericórdia até perdê-la. Mas eu conjuro você a deixar de lado essa loucura, valor enquanto é chamado hoje. Valor que uma vez perdido nos parecerá inestimável além de qualquer concepção. Estimado então em seu verdadeiro valor, inestimável e precioso, além do sonho de um avarento. Deixe-me pedir novamente que você avalie isso sobre uma luz mais brilhante, pela avaliação dos santos diante do trono. Vocês glorificados, o que pensam da pregação da palavra? Ouça-os, eles não cantarão a fé. A fé veio a nós pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Foi por meio dela que fomos levados a confessar os nossos pecados. Por meio dela fomos levados a lavar as nossas vestes e as branqueá-las no sangue do Cordeiro. Tenho certeza de que ele diante do trono não consideram levianamente os ministros de Deus. Eles não falariam com linguagem fria a verdade do Evangelho, que é pregada aos seus ouvidos. Não, em seus eternos aleluias eles abençoam o Senhor, que lhes enviou o Evangelho, enquanto cantam: aquele que nos amou em seu sangue nos lavou de nossos pecados. A ele seja glória para todo sempre. Valorizem então a pregação da palavra e considerem-se felizes por terem permissão para ouvi-lo. Meu segundo tópico trata mais de perto do texto, e espero que também apele mais de perto às nossas consciências, às responsabilidades do ouvido da palavra. Herodes, você perceberá, foi tão longe quanto muitos de nós, talvez mais longe do que alguns, e ainda assim se perdeu. Nossas responsabilidades em relação à palavra não terminam em ouvi-la. Herodes ouviu, mas não basta. Você pode ficar sentado por 50 anos no santuário de Deus ouvindo o Evangelho e ficar pior do que o meu melhor por tudo o que ouviu, se tudo acabar em ouvir. Não é a palavra entrando por um ouvido e saindo pelo outro que converte a alma, mas é o eco da palavra até o próprio coração e a permanência da verdade na consciência. Eu sei que há muitos que pensam que cumpriram toda a sua religião quando vão à sua igreja ou capela. Não vamos enganá-lo nisso. Ir à igreja e à capela, embora lhe proporcione grandes privilégios, ainda assim envolve as mais solenes responsabilidades. Em vez de serem salvadores por si mesmos, eles podem ser condenatórios para você, a menos que você aproveite os privilégios que eles lhe apresentam. Não duvido que o inferno esteja abarrotado de frequentadores de igrejas e capelas, e que haja pessoas inteiras fermentárias,
daquela prisão infernal que estão cheias de homens que ouviram a palavra, mas que pararam ali, que sentaram em seus bancos, mas nunca fugiram para Cristo, que ouviram o chamado, mas não obedeceram. Sim, diz alguém, mas faço mais do que simplesmente ouvir a palavra, pois escolho o pregador mais sincero que posso encontrar. Herodes também fez o mesmo e ainda assim ele morreu. Ele não era ouvinte de um homem de língua suave, pois João não falava como alguém vestido com roupas finas. João não era uma cana agitada pelo vento. Ele era um profeta. Sim, eu vos digo, e mais do que um profeta, fiel em toda a sua casa como um bom servo de seu Deus. Nunca houve um pregador mais honesto e fiel do que João. E você também pode ter escolhido com cuidado o mais excelente ministro. Não por sua eloquência, mas por sua seriedade. Não por seu talento, mas por seu poder de fé. E você pode ouvi-lo, e isso também com atenção. E afinal pode ser um náufrago. As responsabilidades envolvidas em ouvir tal homem podem ser tão pesadas que, como uma pedra de moinho em seu pescoço, podem ajudar a afundá-lo mais abaixo do inferno. Tome cuidado para não descansar na palavra exterior, por mais apropriadamente falada ou ouvida com atenção. Mas busque algo mais profundo e melhor. Sim, disse um terceiro, mas não ouço apenas o pregador mais fervoroso, mas faço o possível para ouvi-lo. Sai da minha igreja paroquial, por exemplo, e venho andando 5 ou 6 milhas. Estou disposto a caminhar 10, ou até 20, se puder apenas ouvir um sermão, e não tenho vergonha de me misturar com os pobres. Posso ter posição de vida, mas não tenho vergonha de ouvir o pregador sincero, embora ele pertença à mais desprezada das seitas. Sim, e Herodes fez o mesmo. Herodes era um rei, e ainda assim ouviu o profeta camponês. Herodes está vestido de púrpura, e ainda assim ouve o Batista em sua roupa felpuda. Enquanto Herodes se alimentava suntuosamente todos os dias, aquele que comia gafanhotos e mel silvestre o repreende corajosamente na cara, e com tudo isso, Herodes não foi salvo. Então, senhores, vocês podem caminhar muitos quilômetros para ouvir a verdade, e isso ano após ano, mas a menos que vocês vão além disso, a menos que obedeçam a palavra, a menos que ela penetre profundamente em sua alma, vocês ainda perecerão. Pereça sobre o som da palavra, a própria palavra de Deus se tornando uma sentença de morte para a sua alma, levando terrivelmente à destruição profunda. Mas ouço outro objeto. Eu, Senhor, não apenas me dou ao trabalho de ouvir, mas ouço com muito prazer. Fico encantado quando ouço. Não sou um ouvinte capcioso e crítico, mas sinto prazer em ouvir a palavra de Deus. Não é isso um sinal abençoado? Você não acha que devo ser salvo se me regozijo em ouvir aquele bom som? Não, meu amigo. Não é um sinal de esperança, mas é muito incerto, pois não está escrito em nosso texto que Herodes ouviu a palavra com alegria? O sorriso poderia estar em seu rosto, ou a lágrima em seus olhos, enquanto João Batista denunciava o pecado. Havia algo em sua consciência que o fazia sentir-se feliz por haver um homem honesto vivo, em que em uma época de enorme corrupção, havia uma alma destemida que ousou com a face impaciável corrigir o pecado em lugares elevados. Ele era como Henrique VIII, que quando Hugo Latimer lhe presenteou no dia de Ano Novo com um guardanapo no qual estavam bordadas as palavras devassos e adúlteros, Deus julgará. Em vez de lançar o pregador na prisão, ele disse: fiquei feliz por haver um homem que ousou lhe contar a verdade. Mesmo assim, Henrique VIII morreu como um monstro de iniquidade, como Herodes havia morrido antes, e como você também pode, infelizmente. Às vezes meu coração me entristece quando ouço histórias de alguns dos quais se dizem: você conhece alguém assim, Senhor? Ele ouve você todo sábado, defende você e o defende, mas ele é um homem tão mau quanto qualquer outro ser vivo. Ah, senhores, estou feliz que você me ouça. Espero que o martelo ainda possa quebrar seus corações. Mas eu os conjuro, desistam de seus pecados. Oh, pelo bem de sua própria alma, não permaneçam em suas transgressões. Pois eu os aviso, se eu lhe falei fielmente, você não poderá pecar tão barato quanto os outros homens. Nunca falei com você, nunca fui mal educado para alertá-lo sobre a punição. Falo com você em termos rudes e sérios. Posso reivindicar esse crédito sem egoísmo.
Se vocês perecerem, senhores, será pouco arranque você que se levantou em minha defesa. De pouco lhe servirá que você tenha tentado proteger o ministro da calúnia. Gostaria que vocês pensassem em si mesmo que pensassem menos em mim e em minha reputação. Eu gostaria que vocês amassem a si mesmo e assim escapassem do inferno e voassem para o céu, enquanto o portão da misericórdia ainda está no jarro e a hora da misericórdia não passou para sempre. Não pense, eu digo, que ouvir a palavra com alegria é suficiente. Você pode fazê-lo e ainda assim se perder. Mas ainda do que isso, diz alguém, você acabou de antecipar o que eu estava prestes a dizer. Não apenas ouço com prazer, mas respeito o pregador. Eu não ouviria um homem dizer uma palavra contra ele. Foi assim com Herodes. Ele observou João e considerou um homem justo e santo. E ainda assim, embora honrasse o pregador, ele próprio estava perdido. Quantas multidões vão ao nosso elegante local de culto, e ao saírem dizem uns aos outros, que sermão nobre, e então eles vão para suas casas e sentam-se e dizem, que bela reviravolta ele deu àquele período. E que pensamento rico foi esse, que metáfora brilhante. E é por isso que vos pregamos? Os seus aplausos são o sopro das nossas narinas? Você acha que os ministros de Deus são enviados ao mundo para agradar seus ouvidos e ser para você como alguém que toca uma melodia alegre em um bom instrumento? Deus sabe que eu preferiria quebrar pedras na estrada do que ser um pregador por causa da oratória. Eu nunca ficaria aqui para bancar o hipócrita. Não, é o seu coração que queremos, não a sua admiração. É o seu casamento com Cristo e não o seu amor por nós. Se pudéssemos partir seus corações e despertar suas consciências, não nos importaríamos com os outros resultados que se seguiriam. Deveríamos sentir que fomos aceitos por Deus. Se nos sentimos com poder para ser servos de Deus, nos corações e pensamentos dos homens. Não pense que honrar o pregador é suficiente. Você pode morrer elogiando o ministro em seus últimos momentos. Ainda mais longe, alguém pode dizer: sinto que sou um homem melhor ao ouvir o ministro. Isso não é um bom sinal? Sim, é um bom sinal, mas não é certo apesar de tudo. Para Herodes eles disseram que fez muitas coisas. Veja o texto, é expressamente dito ali. Ele o observou e quando o ouviu fez muitas coisas. Não me admiraria depois disso que Herodes tenha se tornado um pouco mais misericordioso em seu governo, um pouco menos exigente, um pouco mais aparentemente moral, e embora continuasse em sua lascívia, ainda assim tentou encobri-la com desculpas respeitáveis. Ele fez muitas coisas. Isso foi um longo caminho, mas Herodes ainda era Herodes. E vocês, senhores, pode ser que tenham sido levados a abandonar a embriaguez, através da pregação da palavra, e fechar a loja que costumava abrir aos domingos. Você não pode jurar agora. Você não trapacearia agora. É bom, é muito bom, mas não basta. Tudo isso pode existir, mas ainda assim a raiz do problema não pode estar em você. Honrar o sábado externamente não o salvará, a menos que você entre no descanso que resta para o povo de Deus. Apenas fechar a loja não é suficiente. O próprio coração deve ser fechado contra o amor ao pecado. Cessar a blasfêmia não é suficiente, embora seja bom, pois pode haver blasfêmia no coração, quando não há nenhuma na língua. A menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, de modo algum entrarão no reino dos céus. Pois a menos que um homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. O Senhor conceda que você não descanse com a limpeza externa, com a purificação moral, mas atinja mais profundamente a raiz, a alma e a medula dessas bênçãos, a mudança de seu coração, a união de sua alma com Cristo. Uma coisa que devo observar também sobre Herodes, tendo em vista o texto grego, ele fez muitas coisas. Me permitirá inferir que ele tenha muitas dúvidas. Como diz um bom e velho comentarista, John o golpeou com tanta força que ele não pode deixar de sentir isso. Ele lhe deu tanto golpe que ele não conseguia deixar de se machucar de vez em quando. E ainda assim, embora sua consciência estivesse ferida, seu coração nunca foi renovado. É uma visão agradável ver homens chorarem por sua palavra, notá-los tremer, mas então nos lembramos de Félix. Félix estremeceu, mas ele disse: por agora vai-te,
Quando eu tiver uma estação mais conveniente, mandarei buscá-lo. Feliz o ministro que ouve o povo dizer: quase você nos convenceu a ser cristãos. Mas então, nos lembramos de Agripa, nos lembramos de como ele voltou aos seus pecados e não buscou o Salvador. Ficamos felizes se suas consciências forem despertadas. Nos alegraremos se vocês forem levados a duvidar e questionar-se. Mas lamentamos porque suas dúvidas são tão transitórias, porque sua bondade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da manhã. Eu rastreei alguns de vocês até suas casas. Conheço alguns que depois de um sermão solene, quando chegaram em casa, mal conseguiam comer. Eles se sentam, apoiando a cabeça na mão. A esposa fica feliz em pensar que seu marido está esperançoso. Ele se levanta sobre as escadas ainda pela casa, diz que está infeliz. Por fim ele desce, cerra os dentes e diz: bem, se for para ser condenado, serei condenado. Se for para ser salvo, serei salvo, e ponto final. Então ele se levanta e diz: não posso voltar a ouvir aquele homem, ele é muito duro comigo. Devo desistir dos meus pecados ou desistir de ouvir a palavra? As duas coisas não existirão juntas. Felizes, eu digo, estamos em ver aquele homem perturbado, mas nossa infelicidade ainda é maior quando os vemos se sacudindo. O cachorro voltando ao vômito e a porca que foi lavada e chafurando na lama. Ó Deus, salva-nos disso. Nunca sejamos homens que brotam de maneira justa para murchar repentinamente e desapontam toda esperança. Ó Deus, não sejamos como Balaão, que orou para que seu fim final fosse com os justos, mas voltou para desafiar Israel, para provocar o Senhor Deus e para perecer em meio à sua iniquidade. E agora ouço muitos de vocês disserem: bem, se todas essas coisas não são suficientes, o que se espera do ouvinte da palavra? Espírito de Deus, ajude-nos, por assim dizer, para que a palavra chegue a todos, crentes em Cristo. Se você quiser ouvir a palavra com proveito, você deve ouvi-la obedientemente. Você deve ouvir isso como Tiago e João ouviram, quando o mestre disse: siga-me. E eles deixaram suas redes e seus barcos e o seguiram. Vocês devem praticar a palavra e ouvi-la, entregando seus corações ao seu domínio, estando dispostos a caminhar na estrada que ela traça, a seguir o caminho que ela coloca diante de vocês. Ao ouvi-lo obedientemente, vocês também devem ouvi-lo pessoalmente para vocês mesmos, não para os outros, mas somente para vocês mesmos. Você deve ser como Zaqueu, que estava no sicômoro, e o mestre disse: Zaqueu, apressa-se e desça, hoje devo ficar em tua casa. A palavra nunca irá abençoá-lo até que chegue diretamente a você. Você deve ser como Maria, que quando o mestre falou com ela, ela não reconheceu sua voz, até que ele disse: Maria, e ela disse: Rabino. Deve haver uma audição individual da vontade e da verdade e uma recepção dela em seu próprio coração. Então também você deve ouvir a verdade com penitência. Você deve ser como aquela Maria que, ao ouvir a palavra, deve ir lavar os pés de Jesus com as lágrimas e enxugá-lo com os cabelos de sua cabeça. Deve haver lágrimas pelos seus muitos pecados, uma verdadeira confissão de sua culpa diante de Deus. Mas acima de tudo, você deve ouvir com fé. A palavra não deve ser para você um mero som, mas um fato. Você deve ser como Lídia, cujo coração o Senhor abriu, ou como o carcereiro Trêmulo, que creu no Senhor Jesus com toda a sua casa e foi batizado imediatamente. Você deve ser como um ladrão, que poderia orar: Senhor, lembra-se de mim. O que poderia acreditar na preciosa promessa feita: hoje estarás comigo no paraíso. Deus nos dê graça para ouvirmos, e então nossas responsabilidades sobre a palavra serão esclarecidas, recebendo o poder da palavra em nossa consciência, com demonstração do Espírito Santo e frutos agradáveis à nossa profissão. Terceiro ponto. Agora, para concluir, quero que você preste muita atenção aos acompanhamentos necessários de ouvir a palavra. Há muitos homens que são abençoados pela palavra através da graça soberana de Deus, sem nenhum dos acompanhamentos dos quais eu estou prestes a falar. Nós nos conectamos conosco, como igreja, com um irmão em Cristo, que uma noite veio a este local de culto com sua garrafa de gin no bolso. Um golpe casual meu, como alguns teriam pensado. Quando apontei para o homem e contei-lhe sobre isso, sem saber de nada,
e não será a sensação de que fui levado a isso. Foi o primeiro despertar do homem. Aquele homem veio sem qualquer preparação, e Deus abençoou a palavra. Numerosos foram os casos que aqueles que não o provaram consideram absolutamente incríveis, em que pessoas absolutamente vieram até mim depois de um sermão e me imploraram para não contar a ninguém sobre eles, sendo firmemente persuadidos pelo que eu disse que eu conhecia sua história privada, enquanto eu não sabia mais sobre eles do que um estranho no mercado, mas a palavra de Deus descobrirá os homens. Pregar o evangelho e sempre descobrirá o homem e lhe contará todos os seus segredos, levando a lâmpada do Senhor aos recontidos ocultos do coração. Mas para vocês, como massa, eu falo isso. Se você for abençoado pela palavra, eu gostaria que você orasse antes de vir aqui. Às vezes você ouve falar de preparação para a ceia do Senhor. Tenho certeza de que se a palavra deve ser abençoada, deve haver uma preparação para ouvi-la. Quando você vem a casa, ore a Deus antes de vir. Senhor, dê palavras ao ministro, ajude a falar comigo hoje. Senhor, salva-me hoje. Que a palavra hoje seja uma palavra vivificante para o meu pobre alma. Ah, meus amigos, vocês nunca ficariam sem a bênção se viessem buscá-la em oração, depois de pedi-la a Deus. Então, depois da oração, se você quiser ser abençoado pela palavra, deverá haver expectativa de ser abençoado. É maravilhosa a diferença entre o mesmo sermão pregado em lugares diferentes. E não duvido que as mesmas palavras proferidas por homens diferentes teriam efeitos diferentes. Com alguns homens, os ouvintes esperam dizer algo que vale a pena ouvir. Eles ouvem e o homem diz algo que vale a pena ouvir. Outro homem pode dizer a mesma coisa. Ninguém recebe isso como algo que não seja algo comum. Agora, se você puder ir até a casa de Deus esperando que haja algo para você, você terá. Sempre conseguimos o que desejamos. Se chegamos para encontrar falhas, sempre haverá falhas para encontrar. Se chegarmos para ficar bem, o bem será obtido. Deus não mandará nenhum homem embora vazio. Ele terá o que veio buscar. Se ele veio apenas por curiosidade, terá a sua curiosidade satisfeita. Se veio para sempre, não ficará desapontado. Podemos ficar desapontados à porta do homem, mas nunca estivermos à porta de Deus. O homem pode nos mandar embora vazios, mas Deus nunca o fará. Então, enquanto você ouve a palavra com expectativa, naturalmente acontecerá que você ouvirá com profunda atenção. Observou-se que um menino que havia sido despertado para o senso de pecado era extremamente atento aos sermões. E quando perguntado por que isso aconteceria, ele disse: porque não sei que parte do sermão pode ser uma bênção para mim. Mas eu sei que, seja o que for, o diabo fará o máximo para desviar minha atenção, por medo de que eu seja abençoado. Então ele ouvia tudo, para que de alguma forma a palavra da vida não fosse deixada escapar. Você também certamente estará no caminho de ser abençoado pela palavra. Além disso, durante todo o sermão, apropriei-me disso, dizendo a si mesmo: isso pertence a mim? Se for uma promessa, diga: isso é meu. Se for uma ameaça, não se cubram com o escudo da dureza de coração, mas digam: se essa ameaça pertence a mim, deixe-a exercer toda a sua força sobre mim. Sente-se sobre o sermão com o peito aberto para a palavra. Esteja pronto para deixar a flecha entrar. Acima de tudo, isso não servirá de nada, a menos que você ouça com fé. Agora, a fé vem pelo ouvir. Deve haver fé misturada com audição. Mas você diz: o que é fé? Fé é acreditar que Cristo morreu por mim? Não, não é. O arminiano diz que fé é acreditar que Cristo morreu por você. Ele ensina em primeiro lugar que Cristo morreu por todos. Portanto, ele diz: ele morreu por você. É claro que ele morreu por todos. E se ele morreu por todos, ele deve ter morrido por você. Isso não é fé de forma alguma. Eu sustento, por outro lado, que Cristo morreu pelos crentes, que ele não morreu por nenhum homem que se perderá, que todos por quem ele morreu serão salvos, que sua intenção não pode ser frustrada em nenhum homem, que se ele morreu para salvar qualquer homem, esse homem será salvo. Sua pergunta hoje não é se Cristo morreu por você ou não, mas é esta: as Escrituras dizem: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Acreditar é confiar, é a mesma palavra, embora acreditar não seja uma palavra tão clara quanto confiar. Confiar em Cristo é acreditar.
Sinto que não posso me salvar, que todas as minhas ações e sentimentos não podem me salvar. Confio em Cristo para me salvar. Isso é fé, e no momento em que confio em Cristo, então sei que Cristo morreu por mim, pois aqueles que confiam nele, ele certamente morreu para salvar. Tão certamente morreu para salvá-los que ele os salvará. Assim terminou sua obra, que ele nunca as perderá. De acordo com sua própria palavra, eu dou às minhas ovelhas a vida eterna, e elas nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Mas posso confiar nisso? Diz um. Poderia. Você é ordenado a fazer isso, mas não me atrevo. O quê? Não ouso fazer o que Deus lhe ordena. Em vez disso, diga: não ouso viver sem Cristo. Não ouso desobedecer. Deus disse: este é o mandamento, que creiais no Senhor Jesus Cristo, a quem ele enviou. Isto é o grande mandamento que vos foi enviado. Hoje confie em Cristo e você será salvo. Desobedeça esse comando e faça o que quiser. Você está condenado. Vá para casa, para o seu quarto, e diga a Deus: desejo acreditar no que ouvi. Desejo confiar minha alma imortal nas mãos de Jesus. Dê-me uma fé genuína. Dê-me uma confiança real. Salva-me agora e salva-me depois. Ouço confessar. Nunca poderia acreditar que qualquer homem que ouço a palavra possa, por qualquer possibilidade, perecer. Ouça, receba, ore sobre isso e confie em Cristo através disso. E se você estiver perdido, ninguém poderá ser salvo. Se esta base ceder, outra nunca poderá ser lançada. Se você cair, todos cairemos juntos. Se confiar em Cristo, você pode perecer. Todos os profetas, mártires, confessadores e ministros de Deus também perecerão. Você não pode. Ele nunca falhará com você. Confie nele agora, Espírito de Deus. Inclinar o coração dos homens a confiar em Cristo. Capacite-os agora a superar seu orgulho e timidez, e que eles confiem no Salvador agora, e sejam salvos para sempre, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.